O primeiro povo a atacar os israelitas quando saíram do Antigo Egito foi o povo de Amaleque, também conhecidos como Amalequitas. Os Amalequitas eram descendentes de Amaleque, que por sua vez era filho de Esaú. Os Amalequitas eram uma tribo basicamente separada das demais dos Edomitas. Eles eram descendentes de Edom através de Amaleque. Nesse vídeo eu quero falar a respeito do paradeiro dos Amalequitas nos textos bíblicos e na atualidade. Onde foram parar os descendentes de Amaleque? Será que eles desapareceram? Onde eles estão exatamente no Oriente Médio nos dias de hoje? Acompanhe o vídeo até o final que você vai descobrir tudo a respeito desse tema. Amaleque em hebraico se diz Amlek e é descrito na Bíblia hebraica aramaica como sendo a nação inimiga dos israelitas. O nome Amaleque pode se referir aos descendentes de Amaleque, que era no caso o neto de Esaú. Falando a respeito da etimologia, significado e origem do nome Amaleque, a maioria dos estudiosos considera que a origem do termo Amalek é desconhecida. Apesar de ser um termo de origem desconhecida, um nome de origem desconhecida, muitos outros estudiosos consideram que provavelmente o termo Amaleque possa ser uma espécie de título. Já outros têm algumas propostas aí de significados e de origens para o nome Amaleque. Como, por exemplo, em algumas interpretações rabínicas antigas, os rabinos interpretam e fazem aí a sua própria etimologia como sendo Amalek, um povo que lambe, mas um povo que lambe sangue. O termo Am em hebraico pode significar simplesmente povo, nação ou raça, ou até mesmo parente. E no caso, o termo Lak seria provindo aí de Lashom, Lashom, ou no caso, seria língua, segundo essa interpretação rabínica. A colocação de sangue no final, no caso, é meramente rabínica, visto que o termo, o nome, Amalek não apresenta o termo hebraico para sangue, que é damo, ou dam. O linguista e especialista Richard C. Steiner, no caso, um semitista fenomenal, sugeriu que o nome, no caso, Amalek, é derivado do termo egípcio, no caso, Imrikit, que basicamente teria o significado de asiático hostil ou asiático brutal, ou simplesmente chassu brutal, ou, numa tradução mais livre, um semita brutal, ou um semita basicamente bravo. Já no aramaico antigo, o nome Amalek é provindo de Amlek, e, apesar de similar à pronúncia hebraica, tem um significado diferente. O nome, no caso, tem o significado em aramaico de o povo que levou, ou o povo que tomou. Amaleque, de acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, basicamente Amaleque era filho de Elifaz. Elifaz, por sua vez, era filho de Esaú, que é o ancestral, no caso, Esaú é o ancestral dos Edomitas ou Idumeus. E, obviamente, é irmão de Israel, o irmão de Jacó. A mãe de Amaleque era basicamente uma concubina chamada pelo nome de Tímina. Tímina era, no caso, mulher aí de Elifaz. Tímina, que era mãe de Amaleque, basicamente era uma mulher de origem urita ou oreia. Os uritas, eles eram uma tribo relacionada aí a povos indo-europeus. Uma curiosidade que se percebe quando Tímina teve seu filho Amaleque, basicamente ela colocou o nome de Amaleque em seu filho, porque o nome basicamente significaria o povo levou ou o povo tomou em aramaico. Qual povo era este? O povo de origem semítica, os Edomitas. Elifaz, filho de Esaú, no caso, tomara a terra que era dos Uritas. O historiador Flávio Joséfo refere-se a Amaleque como sendo um bastardo num sentido depreciativo. Amaleque é descrito em Gênesis capítulo 36, verso 16, como sendo o chefe de Amaleque, entre os chefes dos filhos de Esaú, do qual se supõe que ele governou um clã ou território nomeado em sua homenagem. No oráculo de Balaão, lá no livro de Números, Amaleque foi chamado de primeiro das nações. Um estudioso moderno acredita que atesta isso, no caso, a grande antiguidade de Amaleque.
enquanto o comentarista tradicional Rashi afirma, ele veio antes de todos eles, no caso para fazer guerra contra Israel. Os amalequitas, reivindicados como descendentes de Amaleque através da genealogia de Esaú. De acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, os amalequitas habitavam o Negev e também o Sinai, a região do Negev atual, no sul aí do Levante, e do Sinai, ali naquela península do Sinai. Eles parecem ter vivido um estilo de vida nômade ou seminômade ao longo das franjas da zona agrícola do sul de Canaã. Isso provavelmente se baseia na associação desse grupo tribal com a região das estepes do antigo Israel e a área de Cádiz, Gênesis 14, verso 7. Existe uma oposição que dizem que Amaleque, no caso, não era descendente de Esaú, não era descendente da linhagem dos Edomitas. Existem aqueles que acreditam que os Amalequitas, na verdade, eram uma subtribo dos cananeus, ou basicamente era um termo para se referir a todos os cananeus juntos ali contra Israel. Mas, na verdade, alguns vão se basear nisso por conta que lá no livro de Gênesis existe uma menção aos Amalequitas. Como vai existir os Amalequitas, sendo que nem Esaú ainda não existia? Essa passagem, ela está descrita, no caso, como já dito aí, no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 7. Mas a realidade de Gênesis 14, verso 7, é que ali o escritor, no caso, o escritor do livro de Gênesis está basicamente só colocando termos da sua época, termos regionais, geográficos da sua época, para ilustrar uma época mais antiga, a qual ele não tem tais informações regionais dos povos que habitavam a região. Por conta disso, o escritor, que acredita-se segundo a tradição ser Moisés basicamente só escreveu baseando nos povos que já habitavam no seu período para descrever aquele período antigo. Os amalequitas, eles aparecem inúmeras vezes no Antigo Testamento, lá em Êxodo, eles também aparecem, obviamente, lá em Deuteronômio, mas a primeira aparição, no caso dos amalequitas contra o povo de Israel, logo após a sua saída do Egito, se encontra em Êxodo 17, do 8 ao 16, que é durante o êxodo do Egito, que eles vêm ali na famosa batalha de Refidim, mas são derrotados. Inclusive é nessa ocasião que Ur e Arão ajudam Moisés a orar levantando suas mãos para o alto. É dito que todas as vezes que Moisés abaixava suas mãos e parava de orar, o povo de Israel começava a perder a batalha contra os amalequitas, mas quando ele levantava suas mãos, eles começavam a ganhar. Os amalequitas também podem aparecer no livro de Samuel, no livro de Números também, que são aí descritos pelo próprio Balaão, profeta Balaão, e adivinho. Ele também é mencionado, Amaleque também é mencionado lá em Juízes. Em Samuel aparece inúmeras vezes, no livro de Crônicas também ele aparece. Nós temos também uma menção aos amalequitas no livro de Salmos, no capítulo 83, verso 7. Todas essas vezes os amalequitas tentando derrotar os israelitas, tentando destruir o povo de Israel. Acredita-se que a última aparição dos amalequitas como um povo, apesar de inúmeras vezes os israelitas derrotarem, destruírem eles, um remanescente pequeno de amalequitas ainda assim surgia e reaparecia, enfrentando novamente Israel. Sua última aparição, a última aparição de Amaleque nos textos sagrados, é basicamente no livro de Esther. Acredita-se que é no livro de Esther, onde todo mundo já conhece a história de Esther, onde Ramã tenta destruir aí o povo de Deus, o povo de Israel. Como sendo no Império Persa sua última aparição, nós podemos então dizer que os amalequitas habitavam a região da Pérsia em última instância, por assim dizer, mas também habitavam, como já dito, a região do Sinai e do Negev. Existem inúmeras evidências arqueológicas, como por exemplo os assentamentos fortificados nas terras altas do Negev e Tel Massus, que fica perto de Berseba e possivelmente é equivalente a Horma. Tenho aí, no caso, suas conexões com os amalequitas. No caso, é provável que as campanhas anti-amalequitas de Saul tenham sido motivadas por um desejo estratégico de tomar o controle de produção de cobre em Tel Massus. Evidências arqueológicas da fortaleza de Tel el-Kudeirat e Horvat Halukim, no Negev, datadas do final do século XI e do século X a.C., podem corroborar com os confrontos bíblicos israelitas amalequitas durante os reinados de Saul e Davi. Mas agora falando a respeito do paradeiro dos descendentes de Esaú, os amalequitas. Onde será que os amalequitas estão hoje no mundo? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta e ela é uma pergunta interessante.
A resposta é que é provável que eles ainda estejam no Oriente Médio, porém muito miscigenados com outras tribos de origem semítica. Aí agora você pode estar se perguntando, mas como assim, Davi? Como assim eles estão miscigenados no Oriente Médio? A realidade é que muitos desses povos de origem semítica antiga, como os edomitas, os midianitas, entre outros povos ali da região do Oriente Médio, eles acabaram se mesclando muito entre si, e com os edomitas exatamente aconteceu isso. Nós sabemos do paradeiro dos edomitas até ali o período persa. Depois dali eles basicamente desaparecem, eles não aparecem mais nos textos bíblicos e nem no período aí posterior, ali no caso aos persas, aos medo-persas. Contudo, nós podemos dizer que os edomitas muito provavelmente possam estar miscigenados com algumas populações de alguns países do Oriente Médio. Mas quais países seriam esses? Baseando-me nos territórios aos quais eles habitavam, é provável que as populações que estão nessas regiões possam ter alguma parcela significativa de DNA edomita da parte dos amalequitas. Nós sabemos que os edomitas ainda estão vivos nos dias de hoje no Oriente Médio, em populações como os jordanianos, os palestinos e também algumas pessoas da região, ali no caso da Arábia Saudita. Mas a realidade é que com os edomitas, no caso da parte dos amalequitas, nós podemos dizer que da mesma forma existe uma parcela significativa de DNA edomita amalequita presente em alguma região da Jordânia, mais precisamente a região dos montes de Seir. Os beduínos daquela região podem apresentar aí alguma taxa, algum nível de ascendência edomita antiga no seu DNA. Mas os edomitas, no caso, os amalequitas, a tribo de Amaleque em si, nos dias de hoje, uma tribo, um povo, se denominar Amaleque é impossível, mas eles ainda existem no DNA de algumas populações do Oriente Médio, principalmente também os próprios palestinos. Muitos palestinos possuem o DNA aí edomita e muito provavelmente o DNA amalequita. Lembremos que os amalequitas eram uma tribo dos edomitas, apesar de ser uma tribo separada, ainda assim eram edomitas. Nós temos notícias dos paradeiros aí dos edomitas até mais ou menos ali a época do Senhor Jesus Cristo, ali no primeiro século. Depois dali desaparecem simplesmente da história, mas nós entendemos que muitos edomitas se converteram ao judaísmo e foram habitar ali junto com os judeus, e muitos judeus se casaram com os edomitas. Portanto, é provável que muitos judeus possam ter origens aí edomitas e até mesmo amalequitas dentro do seu próprio DNA. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre essas populações aí que a maioria das pessoas aqui no YouTube não falam, aí não trazem informações sobre os seus paradeiros na atualidade. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.